sempre que a gente fala de literatura indígena, tem pessoas, inclusive, que ainda não acreditam que exista uma literatura indígena, inclusive dentro das universidades. Muitos estudantes universitários que se atrevem a trabalhar a temática indígena sempre têm um impacto negativo, porque muitos professores dizem literalmente que não existe a tal literatura indígena, né? Que a escrita, né, não é um conhecimento, não é uma ciência que os povos indígenas dominam. E, portanto, seria impróprio falar de literatura. E isso é algo que vem sempre chegando para nós, porque, por trás dessa afirmação, vem também a imagem estereotipada que a sociedade brasileira tem alimentado ao longo dos séculos, né, de nos colocar sempre como seres do passado, efetivamente, né? Gente que está preso a uma imagem construída a partir do século XVI e que chega para as pessoas, inclusive para as crianças das escolas, de uma maneira muito congelada, de uma maneira muito estanque, não é? E essa mesma sociedade que nos vê dessa maneira se dá o direito, inclusive, de questionar a nossa presença, né? A nossa atualização, a nossa atualidade no Brasil. Isso tem sido uma coisa um pouco complexa de a gente vencer, porque nós remamos contra um universo muito grande de informações que acabam reproduzindo o estereótipo na cabeça das pessoas, na cabeça dos brasileiros. Então, fica muito difícil a gente convencer as pessoas, e a gente está o tempo inteiro na luta pelo convencimento, né? Convencer as pessoas de que a literatura, ou o que nós fazemos ao escrever os nossos textos, eles não é uma negação da oralidade, né? Mas é uma atualização da própria oralidade, né? Porque a gente entende também que, ao dominar a escrita, os nossos filhos, os nossos netos, eles vão poder reconstruir as histórias, eles vão poder reconstruir a oralidade. Então, nós estamos simplesmente seguindo o caminho da tradição, né? E a tradição que sempre foi capaz de se atualizar, porque, afinal de contas, o que é resistir? Né? O que é resistir ao extermínio ao longo dos 500 anos? Senão uma constante necessidade de nos atualizar. Então, eu acho que uma coisa não nega a outra, né? A escrita não nega a oralidade, assim como a oralidade não é mais importante que a escrita no sentido estrito do termo, né? Elas são complementares e ambas existem de uma forma integrada. Quando se fala do cinema indígena, eu acho que acontece a mesma coisa com a literatura indígena. Filme, ou se trata dos indígenas, quase não é cinema, né? Por exemplo, a gente leva em alguns festivais, e eu sinto isso, que às vezes as pessoas acham que quando se trata do filme indígena, não se enquadra no cinema que eles chamam, né? Que os não indígenas chamam de, sei lá. Mas eu acho que é bem o que o Daniel falou, assim, é um complemento das coisas, da oralidade, porque hoje em dia a gente não pode realmente fugir das coisas que vêm de fora, porque às vezes a gente se sente obrigado realmente porque a gente tem aldeias que ficam perto das cidades, tem alguns que ficam um pouco mais longe, mas mesmo assim não tem como ficar tipo, por exemplo, eu sempre parto da minha realidade, né, que eu moro em São Miguel das Missões, e é uma cidade turística, e as pessoas, os moradores daquela cidade, né, pequena, mas são muito preconceituosos, assim, e sobrevivem dos turistas, realmente. Através dos filmes que a gente faz,
muda um pouquinho, né, essa realidade. Por exemplo, hoje em dia, algumas pessoas que moram ali em São Miguel vão, visitam, porque antigamente nenhuma pessoa conhecia a aldeia, realmente. A nossa escrita, a nossa literatura, eu digo que vejo com espanto, porque ela tem alcançado assim muita gente. Creio que hoje todos os estados brasileiros, né, já conhece um livro, pelo menos, escrito por um indígena. A Europa, né, já acolheu autores indígenas. Então, é assim, é um chute que está rendendo frutos, né? Vejo com admiração, porque nós temos aí vários povos representados na questão da literatura. E cada um chutando um tipo de bola, né? Daniel chuta a bola Munduruku. Ailton chuta a bola Krenak. A minha irmãzinha aqui chuta a bola Guarani. E eu aqui, Zinho também, né? Mas chutando uma bola Maraguá. Então, quer dizer, é esse objetivo que eu vejo assim, que às vezes ele não está direcionado para dizer assim, olha, eu quero ficar rico vendendo livro, né? Não, eu quero que você conheça, porque eu estou do seu lado, né? E você não me conhece. Então, você vai conhecer através de quê? Da literatura. Acho que a literatura indígena, ela tem esse título, ela tem essa chamada de literatura indígena, muito a ver com o contexto da história desses povos que são chamados de os índios, que vivem aqui na América do Sul. E a literatura ela é indígena porque ela é feita por esses caras, que são essa gente que foi chamada de índios. Mas se a gente tivesse sido chamado, por exemplo, de araras, a gente tinha uma literatura de araras. No caso, é dos índios, porque somos nós, mas são os Krenak. E acertadamente o Assiri disse, né? É dos Krenak, é dos Chavante, é dos Guarani. A gente pode fazer uma lista de dezenas, centenas de nomes para ressaltar a fantástica diversidade de povos que ainda compartilham, que convivem aqui nessa terra e que, interagindo com todos esses meios que nós estamos nos tocando, vão, obviamente, produzir faísca. Vão fazer cinema, vão fazer fotografia, desenhos, literatura. E eu estava pensando também no tipo de apropriação doméstica que nós fazemos desse material que chega para os outros. Antes de virar um livro, essas histórias, né, antes de virar um livro, essas histórias elas têm vida. Elas viram um livro também. E eu achei legal lembrar que, pelo menos nessa lista de escritores indígenas que nós identificamos, ninguém tem uma expectativa de ser um escritor no sentido de produzir para o mercado de livros, né? Aqueles autores que têm tido a oportunidade de publicar, publicam porque a trajetória dessas pessoas e a situação do seu povo, o contexto em que eles estão vivendo, deu num livro. Podia ter dado num filme, podia ter dado em outra coisa. Eu achei interessante essa possibilidade de que as pessoas não lidem com a arte como produto, como mercadoria, né? Como muito bem insiste o nosso querido Copenau Yanomami, de que a gente não precisa, ao aproximar as nossas artes desses suportes, nos transformar em produtores de mercadoria. Embora tudo tenha sido colocado com uma humildade tremenda aqui, né, digo, o que vocês vêm fazendo, seja em cinema ou literatura, mas, de qualquer maneira, eu faço questão de deixar uma marcação de que a gente deveria se inspirar muito mais nas histórias milenares, né, que são legados muito antigos, do que nos nossos parcos 500 e tantos anos de história brasileira, né? Há muito mais aqui a resgatar, antes que acabe, né? Porque é uma coisa muito delicada, muito frágil, ainda mais um momento difícil que a gente está passando hoje,
uma crise de representatividade que é mundial, não é só aqui, não. Mas com esse colapso desse sistema, eu acho que a literatura é assim, por mais que seja uma pequena contribuição, que a gente não prefere até não depositar uma grande expectativa para não ter frustração, é um contínuo, né? Uma coisa monta na outra e vai criando uma teia de relações. Hoje a gente se esbarra aqui, né? Amanhã em outro local, e a conversa continua. Eu queria só atualizar a informação para o público, né? E quando a gente fala dessa literatura, obviamente que desde os anos 80 tinha alguns autores indígenas, pessoas que já escreviam, sobretudo influenciado, às vezes, pela presença missionária nas terras indígenas, mas não era uma coisa assim, permanente, não é? E nem eram formados para serem autores, às vezes eram apenas tradutores de histórias, ou, às vezes, eram os narradores dessas histórias. Alguns narradores também de pesquisadores que andaram pelas comunidades indígenas durante os anos 80, 90 e tudo mais. Mas, efetivamente, só nos anos 90 é que houve, digamos, um avanço maior na produção, né, e no surgimento, no aparecimento de autores efetivamente voltado para um público que não era só o seu público interno. Porque se produzia algum material literário para dentro das comunidades. Então, o foco era para a escola indígena, o foco era para a própria comunidade. É claro que quem começou a escrever nos anos 90, como Olívio de Ecupé, né, que já desde os anos 90 escreve, ou eu lancei alguma coisa nos anos 90, a gente não... Primeiro que as pessoas nem nos consideravam escritores, nem a gente se considerava, e nem as pessoas de fora nos consideravam. E a ideia, provavelmente nessa ocasião, era que a gente pudesse lançar um livro, né, e esse livro tivesse algum impacto dentro da sociedade. Não era, como disse o Ailton, criar uma perspectiva de permanecer dentro de um mercado tão competitivo, que é o mercado da literatura, né, um componente da cultura brasileira tão pouco desenvolvido, porque o hábito da leitura no Brasil é um outro nó no próprio Brasil. E, certamente, quando esses livros começam a surgir, não é, e começam a ter esse apelo, digamos, didático, ou um apelo pedagógico, porque eles começam a entrar nas escolas brasileiras, ou começa também a mudar um pouco esse cenário. E, efetivamente, essa perspectiva ela começa a mudar. Então, para vocês terem uma ideia, hoje existem algo em torno de 35 escritores indígenas, no sentido de produção para o mercado editorial. Tá? Não estou colocando os outros tantos que escrevem internamente. Nós temos uma produção de aproximadamente 120, 130 títulos que são produzidos. Eu não estou contando os meus 50 livros, não. Isso, tá bom? Mas de outros tantos autores que estão produzindo. O próprio o Aceri, que está aqui, que é autor de 5 ou 6 títulos, né? O Cristino, que é autor de outros tantos títulos assim, o próprio Cacá, que está lançando o livro novo também, aqui no nosso evento. Então, tem todo um crescimento, e essa demanda ela surge também em função do aparecimento, do surgimento da Lei 11.645, que é uma lei que obriga as escolas brasileiras a trabalhar a temática indígena para fugir um pouquinho daquela ideia do Dia do Índio, né? Então, somente o índio padrão Globo de qualidade, né? Que as pessoas comemoram nesse dia. E além disso, né? Então, houve uma demanda dentro do mercado editorial. Esse mercado editorial foi para cima dos autores indígenas para produzir, por isso tem esse boom de produção. E, obviamente, foi reforçado pela criação de editais do governo federal que incentivava a produção de livros de autoria indígena ou
de temática indígena. Nesse sentido, tem muita coisa sobre temática indígena lançado, né? E tem algumas coisas muito positivas, muito boas, e tem outras coisas que não são tão boas assim, porque as editoras começaram a criar uma produção muito grande, pedir para muita gente escrever livros sobre índio, né? E muita coisa ruim apareceu também, inclusive escrita por indígenas, né? Porque há de se considerar essa crítica, né? É preciso fazer a crítica também àquilo que a gente produz. E isso foi... se você vai numa livraria, aí procura títulos indígenas, né, da temática indígena, vocês vão encontrar muita coisa, coisas boas e coisas ruins. Essa questão da oralidade, eu vou puxar aqui para o Daniel. Como é que você vê agora, puxar para o Daniel não, puxar para a minha sardinha, né, para a área da visualidade, mas criticamente falando, qual é o papel da ilustração nesse papel todo, nessa literatura? Onde é que ela entra, onde é que ela falha, onde é que ela vai longe, enfim. Eu acho que, dentro da literatura infantil, a ilustração ela é fundamental, né, como parceiro do texto. Uma possibilidade de uma segunda leitura, inclusive, porque eu imagino a ilustração não como um complemento simplesmente do texto, mas uma releitura do texto a partir de um artista, né, a partir daquilo que um artista, um ilustrador, ele faz, para não ficar reproduzindo coisas simplesmente, né, para não ficar trazendo estereótipo, e isso, infelizmente, muitos ilustradores, indígenas ou não, continuam, às vezes, alimentando o estereótipo, né, porque é isso a única coisa que aprenderam a fazer, efetivamente, mas, e além de uma repetição disso, né, de apresentar um olhar para aquele que pode ter acesso à imagem, um olhar complementar ao texto. E o Maurício Negro ele tem sido, assim, eu diria, o ilustrador hoje no Brasil com a maior produção da temática indígena, talvez africana também, mas da temática indígena, né, que tem procurado trazer esse olhar. Eu sei que ele vai ficar vermelho, por causa do elogio, não mas era isso. O comentário não era essa a intenção. Mas certamente é alguém que tem trabalhado sobre essa perspectiva, né, de oferecer esse olhar, de oferecer as ilustrações como um olhar também complementar ao texto que a gente apresenta a ele. Como estão falando, né, que eles, na década de 90, eles começaram a escrever, né, essas pessoas, o Daniel, o Ailton. E acho que nós, as novas gerações, a gente está tentando seguir esses caminhos, essas lutas que eles levaram, né, estão levando até hoje, na verdade. E a gente quer continuar com isso. E espero que as novas gerações também, a nossa ideia é sempre isso, né, levar os saberes para os mais novos e os mais novos continuarem com a luta. Então, acho que sobre essa pergunta assim, de circulação, é uma coisa que a gente precisa fazer, porque como a gente está numa situação muito difícil hoje em dia, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo realmente, precisa de conhecimentos, preciso levar os conhecimentos indígenas para vocês, né, para os não indígenas, para que eles possam conhecer quem somos nós e por que a gente está levando essa luta há décadas, há 500 anos, desde 500 anos atrás, né? Porque é uma coisa que parece que não tem fim, parece que as pessoas não vão entender nunca essas coisas da nossa luta, das nossas espiritualidade. Muitas, às vezes, criticam a gente de por que a gente quer muitas terras, ou sei lá, por que a gente está assim, desse jeito. Em vez de tentar entender qual é a nossa situação real, ou por que a gente está desse jeito, acho que isso parece muito complicado de entender. Então, acho que isso precisamos circular em outras
não somente aqui no Brasil, mas em outros países também, para que as pessoas possam entender que a gente precisa melhorar a nossa situação, que as pessoas, porque desde que chegaram os primeiros, né, europeus ou homens pálidos, que, sei lá, destruíram a nossa existência. Mas, como falaram, a gente sempre tem que resistir a essa coisa. E acho que isso é a ideia, sempre resistir através da literatura ou através do cinema ou de outro jeito. Por exemplo, o cinema, eu acho que ajuda muito a luta das lideranças que estão lutando pela demarcação das terras, pela educação, pela saúde. Então, acho que tudo isso envolve o cinema, ajuda. Então, isso é o nosso objetivo, né? Acho que de todos, seja da escrita, da imagem, isso é que nós queremos levar sempre para os lugares que a gente vá. Como a literatura e o cinema ocidental bebem nas narrativas indígenas, né, das cosmologias, estéticas, músicas, etc. Como é que vocês veem isso? Essa constante busca de inspiração, de referências nas matrizes ancestrais, eu acho que é a coisa mais bacana que acontece. E ela é isso aí, ó, ela é Meku-Kradjá. Porque senão a gente fica achando que esse círculo só pode acontecer no âmbito doméstico, local, ele não pode acontecer no âmbito global. E ele acontece no âmbito global. Essa aproximação recente que nós estamos fazendo dos suportes da arte que o Ocidente tão bem maneja, nós ainda estamos arranhando a vidraça. Do lado de lá, os artistas já fazem isso com muito mais maestria e com muito mais domínio de todas as técnicas e de todos os recursos, e é claro que eles fazem filmes incríveis, produzem obras incríveis, literatura maravilhosa, que tem um alcance enorme, e que nós nem atinamos com essa potência que já é posta, que está aí. Não vejo nenhuma disputa entre esses campos. E eu estava comentando essa semana, quando me perguntaram o que eu achava que a literatura indígena ainda podia alcançar, eu falei, ela pode alcançar tudo. Porque é como você dizer para uma criança que ela tem a vida inteira dela pela frente. Então, a literatura indígena tem a vida inteira pela frente, não precisa ficar ansiosa. Ela nem começou ainda. Mas eu acredito também que, para a conversa ficar mais interessante, é considerar a possibilidade também de a gente começar a ter entre nós alguém que é capaz de fazer uma crítica dessa literatura que nós estamos nos metendo a fazer. Porque senão fica uma produção sem crítica, né? Nós vamos ficar adulando essa literatura indígena como se ela fosse uma eterna criança. E eu mencionei outro dia a diferença que pode existir entre as narrativas que estão desembocando no audiovisual e no cinema e as narrativas que estão desembocando no suporte de livro. É como se o cinema suportasse uma carga de eventos mais brutais, a invasão de uma aldeia, o espancamento, o despejo, o incêndio das casas. É como se o cinema permitisse isso e a literatura ainda estivesse fazendo um resguardo com relação a esses eventos. A Queda do Céu, o livro do Davi Copenau Yanomami, junto com o Bruce Albert, se ele tem, digamos assim, ainda alguma ambiguidade, talvez seja o fato de que o Bruce transcreveu as falas do Davi Yanomami. Mas talvez esteja na hora de obras como essa para começarem a aparecer e que elas tenham potência de alterar o olhar das pessoas sobre o que pode ser literatura indígena. E eu acho que nós temos um campo ainda meio esquecido, que essa literatura indígena poderia aceitar o desafio de avançar nesse campo, que é o campo das biografias.
Nós tivemos pessoas nas nossas famílias, em diferentes nações indígenas daqui do continente, tivemos pessoas que viveram vidas inspiradoras, que fizeram coisas incríveis, né? Eu estou vendo amigos meus aqui que conheceram pessoas. Hoje mesmo eu fui perguntado por uma amiga, dizendo, como é que eu consigo informação sobre Mário Juruna? Porque eu estou fazendo um trabalho sobre Mário Juruna, quero desenvolver uma história sobre a vida desse chavante que teve uma inserção forte na política, entrou na história da política brasileira e passou em brancas nuvens. O cara fez uma coisa impossível, né? E as pessoas, parece que não aconteceu nada, e não merece uma biografia decente. Então, outros personagens, o Marçal de Souza Tupã-I, uma liderança guarani do Mato Grosso do Sul, que foi assassinado, quando os Guarani ainda nem se levantavam para reivindicar a retomada de seus territórios, ele enunciou essa revolta Guarani no Mato Grosso do Sul e foi fulminado com um tirão de 12. E ele não merece uma lembrança? Então, assim, uma literatura de peso, uma literatura de coragem, uma literatura que revelasse a vitalidade, a potência desses seres que estão aí na luta, ele também tem muito a dizer, né? A gente não precisa só contar as histórias edificantes ou as histórias ilustrativas da nossa tradição. A gente pode contar também sobre a nossa presença no meio de uma sociedade que ainda nos cospe e que a gente tem que ficar em pé e gritar todo dia para dizer que nós estamos vivos, porque senão a gente vai ser banido, assim, sem perceber. Então, essa questão da crítica literária, de uma crítica que consegue enxergar a literatura também como uma potente arma para você denunciar as injustiças que estão se abatendo sobre o nosso povo, é um gesto de coragem. É bacana fazer uma literatura edificante, mas mais bacana ainda é fazer uma literatura que tenha coragem de ser provocante, que tenha a coragem de ser de resistência e que seja uma literatura de combate. Tem tido alguma crítica, não feita pelos próprios indígenas, porque isso acho que vai demorar um pouco ainda, mas tem sido feita por pesquisadores que têm trabalhado a temática indígena, a literatura indígena nos seus TCCs. Existem várias pessoas fazendo dissertações de mestrado sobre literatura indígena, doutorados em literatura indígena. E isso também vai dar para a gente, daqui a algum tempo, né, aqui mesmo na plateia tem pelo menos 2 pessoas que estão trabalhando com literatura indígena. Então, certamente isso, em algum momento, vai dar uma base digamos, de maturidade, né, para essa nossa literatura. Então, não é para um futuro muito, muito distante, não, que vão aparecer as autobiografias ou as biografias, e os textos também mais provocantes, como o da própria Eliane Potiguara, né, Metade Cara, Metade Máscara, que é um livro denúncia, né, bastante grande, do Álvaro Tucano, que você já teve a oportunidade de ler também. Quer dizer, tem alguns textos que estão efetivamente aí, circulando. Falando nessa questão da crítica, a gente sabe que existe muita coisa boa e coisa ruim na escrita indígena, como o Daniel citou no início, né? Já tivemos aí muitos indígenas que até questionaram, né? Poxa, mas por que tal livro foi publicado e o meu não? Mas por quê? Justamente, né, tem essa diferença aí. Aqui tem a pergunta da Isabel, ela diz que é para todos, tá? Ela diz assim: alguns povos protegem a sua espiritualidade e cultura, mantendo mistério e silêncio, né? Como respeitar, né, a preservação desse silêncio e da cultura com a sua divulgação? Como respeitar? Bom, eu vou começar aqui respondendo, Isabel. A gente estava até conversando com o Maurício aqui, rapidinho, na hora que a Ailton tocou no assunto da questão do sagrado, né? Por exemplo, no meu povo, nós fomos, de certa forma, proibidos de trazer para cá os cantos de reza, né? Nós, todos animados lá, nós somos um grupo bem grande que escreve,
E a gente fez ali um ritual de escrita lindo, maravilhoso, que a gente terminava a noite assim, a gente estava maravilhado, né? Aí nós fomos apresentar para os avós. E eles pegaram aquilo assim, aí pediram um tempo para eles sorrirem sozinhos, né? Foram lá, conversaram sobre o assunto. E quando foi no dia da nossa partida, eles convidaram para a gente fazer uma festa. E a gente olhava e os nossos escritos estavam lá, na pasta, bonitinho, e a gente ficava assim ansioso, pô, nós vamos levar para a cidade, e a gente vai apresentar, e sabe, aquela ansiedade. E aí pediram para a gente fazer fogueira. Foi feita fogueira, e aí todo mundo dançou e tudo. Aí quando nós percebemos assim, né, a pasta, chegou lá em cima do fogo e para nós foi perguntado se nós queríamos a pasta. A gente quer. Aí, tá bom, vocês querem a pasta, né? Tá bom. Tirou os escritos de dentro, falou, pegue a pasta. E os escritos desceram no fogo. E lá ficou. E a coisa que foi falado para nós assim, isso não foi dado para vocês ainda. Chegará o momento. Mas nessa questão da preservação, por exemplo, não é sobre tudo que nós temos a permissão de escrever, não. A gente ouve lá dentro, né? Mas é aquela coisa, né? O que você ouve aqui, tem coisas que tem que ficar lá. Então, tem também essa coisa, olha, contar histórias, você pode, né? É como eu, quando eu voltei para as comunidades, eu já voltei com formação de professor. Então, eu fui ser professor. E aí, lá, um dia, eu muito animado com o livro, contando que o homem tinha chegado na Lua. E aí, quando foi de tarde, eu fui chamado, aí foi falado assim, olha, acho que você aprendeu a mentir. Mas por quê? Esse negócio de homem chegou na Lua aí, quem foi que te contou? Falei, não, está aqui no livro, aqui, está escrito. Está aqui a imagem. Pô, é bonito. Mas quem foi que fez isso? Aí foi uma conversa longa, né? Que demorou aí mais ou menos uns 10 anos. E aí foi dizer para mim assim que, não, está certo. Você me convenceu que houve o encontro do homem com a Lua. Mas não foi o homem que foi na Lua, não. Foi a Lua que veio até o homem. Então, essa coisa do que a gente pode, do que não pode, ainda foi pedido, olha, não conte mais mentira lá na escola, não, que isso aí não vai dar certo, né?